Pessoal, boa noite. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, desculpa pelo vídeo anterior. Ele tá escuro, esse também tá escuro, mas que eu vou explicar pra vocês a situação. Eu tô falando sibilando. Pra quem não sabe o que é sibilar, é quando você fala parecendo que sua boca tá encostando nesses dois dentes da frente e você fala parecendo uma cobra. Eu ainda estou falando assim. O vídeo anterior eu gravei ele meio que de madrugada e eu tava com problema no dente, tava me incomodando muito, porque eu gravei o vídeo, aí eu tentei editar, editei, deu certo, deu. Na hora que renderizou, fez tudo, fui lançar, tava com erro. Aí eu tentei mexer de novo, renderizei e fui lançar, tava com erro, eu tive que gravar o vídeo de novo. E eu tô com um negócio que chama periodontite. Basicamente é um problema entre o dente e a gengiva. Isso é horrível, porque você não come direito, sua boca dói o tempo todo, falar é muito ruim. Eu só tô conseguindo gravar esse vídeo falando um pouco melhor, porque e mais alto, né? Porque eu tô melhorando, mas mesmo assim eu vou parar várias vezes no vídeo, vou fazer essa mesma ação que eu fiz agora, tipo, segurar a boca um pouco, é porque vem com alguns efeitos colaterais do tratamento. Seca a sua garganta, seca seu nariz e te dá enjoo e mexe com toda a sua flora bacteriana do corpo inteiro. Para quem não sabe, basicamente a gente precisa de bactérias no corpo. E a gente tem bactérias boas e ruins. A gente precisa que as boas prevaleçam e que as ruins, bem, é bem óbvio, elas têm que estar num determinado momento. Mas é mais ou menos assim, por exemplo, eu posso ter de 0 a 10 bactérias boas. Se essas bactérias boas sair de 10 e passar para 15, elas viram bactérias ruins. Eu posso ter bactérias ruins até um determinado ponto. Se elas diminuírem, elas são boas para o meu corpo. É meio zoado, mas não é o assunto do vídeo, então basicamente estou explicando e pedindo desculpa que o vídeo da semana passada não foi muito bom, porque eu não tava falando direito, tava ruim de falar, falar doía. Sabe aquela coisa que tipo as pessoas chegam pra você e falam assim: "Tá doendo?" Você não, só dói quando eu respiro. Era basicamente essa situação. Agora não tá doendo o suficiente para eu falar só dói quando eu respiro, mas eu tenho que parar um pouquinho. Beleza. Qual é o assunto do vídeo hoje? Há muito. Eu gravei assim, vídeo sobre ideias, 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 ideias. Gravei um pouco sobre série, um pouco sobre anime, porque eu fiquei muito naquilo de vou falar sobre muita ideia, tive muita ideia e eu acabei deixando quadros que pra mim são importantes no canal, são coisas que eu gosto de lado. Beleza. Qual é o assunto de hoje? Eu fiz um vídeo sobre levantar bandeiras. Algumas pessoas entenderam o que eu quis dizer sobre levantar bandeiras, curtiram o vídeo. Ninguém deu um like no vídeo, né? Ninguém não gostou do vídeo, isso é bom. Pelo menos as pessoas estão concordando com aquilo que eu tô falando. Eu vou falar um vídeo de novo, tem a ver com levantar a bandeira. E eu vou citar um assunto que chega a ser zoado. Eu provavelmente vou ter haters nesse vídeo, eu provavelmente vou ter pessoas que não concordam comigo nesse vídeo, mas eu acho que elas não vão concordar única e exclusivamente porque no fundo elas concordam. Pera, não fez sentido. Vou explicar. Assunto do vídeo, vou dar um exemplo. Nós estamos falando sobre política, né? Nós estamos numa situação política zoada, bizarra, em que várias pessoas estão apontando para o seu candidato preferido. É porque atualmente as pessoas elas não têm assim um candidato preferido. Eu não tenho o cara lá, esse candidato é melhor do que esse, não. É esse partido é melhor do que esse, ou aquele candidato falou uma coisa que eu gostei, ou aquele candidato falou uma coisa que eu não gostei. Você não pega o candidato por ele ser um bom político. Ah, claro que não, a gente escolhe o melhor, escolhe o menor. O Enéas era economista, médico, dentre um milhão de coisas, professor, que ele fazia, que tornava ele o cara melhor politicamente falando. Ah, mas a campanha dele era ridícula, era meu nome é Enéas, e não falava nada. Não, ele participava de campanhas, ele tinha os debates, dinâmicas em cima daquilo que ele falava e não fez muita diferença pra gente. A gente votou, acho que na época foi no Fernando Henrique, depois votou foi no Lula. O cara morreu e não conseguiu ser presidente, mas ele tentou, ele tentou, ele tentou e ele não conseguiu. Ah, você votou no Enéas? Não, eu não votei no Enéas. Por que você não votou no Enéas se ele era tão bom? Porque pra mim na época não era tão bom. Porque, querendo ou não, gente, eu estou me incluindo nisso. Nós temos uma luta interna por falar que somos diferentes. Ah, eu sou único. Você é único no meio de 1 milhão de pessoas que são únicas como você. Nós vivemos em sociedade, o que significa que você tem uma influência social. Tanto influência social para você, quanto influência social para outras pessoas. Você é influenciado por pessoas e influencia pessoas.
Ah, como assim? Tem N youtubers aí que influenciam a vida de muita gente. Tem N políticos que falam uma coisa legal e 90% de abobrinha que influencia muita gente. Existem pessoas que são influenciadores, são pessoas que eles trabalham com um negócio, que eles trabalham com... Como é que eu vou dizer? Com influenciar pessoas e criar ideias. Marketing digital. Criar ideias. Influenciar pessoas. Isso é quase que praticamente uma profissão. Então não adianta eu virar e falar assim, eu não sou influenciado pelo meio. Eu vivo em sociedade. Então, basicamente, nós temos aquela coisa, um pensamento antigo que eu fiz num blog uma vez, época, que é, né, escrever textos na internet, só que eu tava querendo escrever em máquina de escrever na época que tava todo mundo datilografando no computador. Eu fiz um blog na época que todo mundo tava no YouTube. Ninguém ia pro blog. Era raríssimo. Na realidade, minha família ia. 3 pessoas de uma família de pelo menos 10 tios. 3 iam pro blog. Culpa deles? Não, culpa minha. Eu escolhi o meio de comunicação errado. Agora eu estou escolhendo o YouTube e estou conseguindo atender 40 pessoas que estão me vendo diariamente ou semanalmente. Então agora eu estou para o caminho certo. Mas eu estou influenciando pessoas, sendo influenciado porque eu vivo em sociedade. Eu repeti a mesma coisa várias vezes. Isso é chato? É. Mas é igual o professor. Fala o mesmo assunto várias vezes para ver se entende. O que eu quero dizer com isso? Você não é uma ilha. E se você for uma ilha, você é uma ilha habitada de ideias. Eu gosto de rock. Eu não vou andar com pagodeiros porque eu vou ouvir pagode. Eu vou andar com roqueiros. Eu gosto de moto. A grande maioria dos meus amigos gostam de moto. Eu gosto de Marvel, eu gosto de DC. Às vezes eu esqueço o que é do que. Mas eu não sou viciado naquilo, então eu simplesmente gosto daquilo. Eu vou andar com pessoas que gostam disso. Eu gosto de cinema. Então eu vou andar com pessoas que gostam de cinema. O que é isso? Eu vivo com um nicho de pessoas que tem um respectivo assunto igual o que eu gosto. Elas influenciam a minha opinião, enquanto eu também influencio a opinião delas. Isso é simples, é óbvio e faz parte do viver em sociedade. Afinal de contas, o que você quer dizer com isso? Excesso de mimimi que tem na sociedade. Nós estamos numa sociedade dividida em uma parede entre que você tem as pessoas do mimimi, que falam tanto de besteira, que enchem um saco por causa de umas coisas que não fazem o mínimo de sentido, como as desculpas que fazem menos sentido ainda, e você tem as pessoas que querem lutar por algo que presta, mas elas têm uns argumentos muito retardados. A gente não está sabendo diferenciar as coisas. Como assim não está sabendo diferenciar? É simples. Quando você vai fazer uma questão, que ela é uma equação de segundo grau, você não vai estudar. Eu ia falar de geometria, mas equação de segundo grau tem a ver com geometria. Finge que não tem. Então, beleza, vamos fazer um negócio melhor ainda. Você não vai resolver... Desculpa, gente, é por causa do dente, tá? Você não vai resolver uma equação de segundo grau. Tá doendo. Falando de história. Eu não vou chegar para uma equação de segundo grau e falar assim, olha a equação de segundo grau, eu vou resolver você falando sobre quem descobriu o Brasil. Óbvio que não. Assim como eu não vou reclamar de, por exemplo, vamos falar sobre o aborto. A legalização do aborto, e eu vou falar sobre o cara, a menina que transa sem camisinha. Gente, mas tem a menina que transa sem camisinha, eu vou legalizar o aborto e vou falar sobre isso. Não, gente, são assuntos paralelos, mas não é o mesmo assunto. Se eu estou falando sobre a legalização do aborto, o aborto é um problema, ou é a procura da solução nesse momento, eu vou falar sobre isso, eu vou argumentar sobre isso. Você falar que, mas a gente está falando de aborto, mas e o saneamento básico? O saneamento básico não tem, desculpa o palavreado, nada a ver com aborto. O palavreado que eu ia falar é tipo P, o resto vocês completam, nenhuma a ver com o assunto. Se eu estou falando sobre aborto, eu vou falar sobre aborto, o problema é o aborto. Se eu estou falando sobre a criança que rouba, eu vou falar sobre a criança que rouba. E aquilo que influencia a criança que rouba. Eu prender um menor é a solução? Não. Qual é a solução? Eu procurar entender a causa do problema. Então, por exemplo, o aborto. Qual que é a causa do problema aborto? É o estupro? É a pobreza? É, sei lá, o que outro assunto, outra situação que tem a ver com o aborto? Não sei. Não adianta eu virar e falar argumento chulo, argumento horroroso, tipo, você não tem útero, então você não pode falar sobre aborto. Minha querida,
Não use argumento biológico para poder explicar a sua opinião. É tipo, você não usa sutiã, você não pode falar sobre feminismo porque a gente queimou sutiã na rua em 1900 e borrachinha em prol do feminismo. Quer dizer que se eu, homem, for a favor do feminismo, eu não posso falar porque eu não tenho peito. Tenho, não do tamanho de vocês. Consegue entender o quanto isso é idiota? O quanto não é um argumento válido pro assunto? Eu ser homem não significa que eu não posso comentar sobre aborto. Eu ser homem não significa que eu não posso comentar sobre o feminismo. Eu ser homem não significa que eu tenho que ser machista, que eu tenho que ser contra o feminismo. Ah, porque feminismo é coisa de mulher. Não. Aborto é coisa de mulher. Não. Não é. Você é meio besta se você acha que você só pode conversar sobre assuntos de mulher se você for mulher. Você só pode conversar sobre assuntos de homem se você for homem. Porque você vai ser a feminista que vai dar dando argumento pro maluco que antigamente tinha um trabalho de lenhador falar, você não pode falar sobre machados e sobre árvores porque você não é uma lenhadora, você não é homem. Isso é ridículo. Eu acho que, tipo, o aborto, por exemplo, é um assunto que está sendo falado, tem que ser falado. Ah, a legalização vai resolver o problema? Sei lá, cara, não legalizaram, não resolveu. Eu não tenho como, eu não tenho bola de cristal. Mesmo se tivesse, que bola de cristal foda essa, né? Pra eu poder descobrir isso. Eu não tenho como adivinhar. Agora, vai legalizar? Beleza, vai ser feito pelo SUS? O governo vai bancar? O governo vai fazer acompanhamento psicológico? Galera, a gente tá no Brasil. Você virar pra mim e falar que o aborto vai ser aprovado e que o SUS vai resolver o problema, que o governo vai apoiar esse grupo de pessoas lindo e maravilhoso, que as pessoas vão ter hospitais próprios pro aborto, ou se você legaliza o aborto agora em 2018, em 2050 isso acontece. O Brasil não faz essas coisas, o Brasil não resolve isso rápido. Agora, por exemplo, nós temos vários políticos aí que falam tanto de Abrobinha. Minha querido, nós votamos na Dilma. Ela não tem... Ela falou de estocar vento. Estocar vento, caramba. Ela falou isso. Mas você tá falando mal do PT. Não. Eu tô falando que ela não tinha um assessor político, eu tô falando que ela tentava falar umas paradas e falar umas besteiras do caramba. E, por exemplo, a gente votou no Tiririca. Tiririca, pior do que tá, não fica. Ele foi o deputado federal mais votado do Brasil. A campanha eleitoral do cara foi em cima de eu não sei o que um deputado faz, me coloca lá que eu conto. A gente votou no cara, ele ganhou 2 vezes, e a segunda ele chamou o brasileiro de idiota, tipo, seus babaca, vocês votaram em mim de novo, e a gente curtiu isso. Então a gente tem que perceber que discussões devem ser feitas sobre vários assuntos, e principalmente argumentar em cima de bons argumentos. Não é usar o argumento de você é homem, você não tem útero, você não pode discutir sobre aborto. Que? Mas é aquela coisa, você não sofre, você não é a menina que foi largada pelo namorado. Mas espera aí, eu usei o termo menina. Quantos anos a menina em questão tinha? A menina tinha 15 anos, ela engravidou, ela merece ter o direito de abortar. Concordo, em parte, mas eu acho que ela merece um pai presente, ela merece uma mãe presente, ela merece ter o senso crítico, assim como o sem noção que transou com a menina de 15 anos para poder engravidar ela, ter o senso crítico de que, meu querido, camisinha é de graça no posto de saúde. Mas eu não gosto da camisinha do posto de saúde. Com 50 reais você compra camisinha o suficiente para você transar uma vez por dia, todos os dias de domingo a domingo. Você não precisa fazer mais do que uma vez por dia. Isso não é uma competição de quantas meninas eu transo ou quantas vezes eu transo, porque isso vai me fazer um cara foda. A pessoa em questão que engravidou a menor de idade, ela vai ter acompanhamento psicológico, ela tem acompanhamento dos pais, ou vai acontecer igual o caso de uma criança de 13 anos, que há muito tempo atrás, eu não lembro, não me perguntem em comentários, eu simplesmente não lembro quando isso que aconteceu.
A menina foi pra cá com 13 anos ou 12, foi pra casa de alguns amigos fazer um trabalho de escola, o pai simplesmente concordou. Tinham 6 crianças, 6 meninos junto com ela, gravaram um vídeo dela tendo relações sexuais com todos os meninos, apareceu no Fantástico. A menina teve que sair da cidade junto com os pais, porque a nossa sociedade é uma sociedade linda e maravilhosa de um bando de hipócrita, filho de uma excelente senhora, porque não pode falar palavrão no YouTube, em que a sociedade inteira caiu matando em cima da menina como se ela tivesse culpa. Ah, mas ela teve culpa. Sim, ela dormiu com os caras e ela deixou ser gravada. É, mas era uma menina de 13 anos. Caramba, não tinha que estar fazendo isso. Tinha que estar vendo desenho. Eu via desenho nessa idade. Eu vejo desenho até hoje, inclusive. Isso não significa que eu sou uma criança com 30 anos. Significa que eu gosto de desenho e que eu tenho um pingo de juízo na cabeça. Então, gente, nós não somos pessoas excepcionais, pessoas maravilhosas, em que não temos falhas. Sim, nós temos falhas. Falhas que têm que ser discutidas com argumentos que façam sentido e parar com a porcaria da hipocrisia de não se colocar no lugar do outro, não imaginar a situação, por exemplo, já que eu falei de aborto, da mulher que foi violentada, que tá com o filho na barriga, que pode ser que ela até goste da criança, mas pode ser inclusive que ela se sinta mal com a criança e que ela não queira gerar o filho de uma violência. Ou pode ser sim que essa mulher queira ter esse filho, mas depois que ela tenha, ela lembre do que gerou esse filho. As pessoas têm que ter acompanhamento psicológico, tem que ter acompanhamento psicológico a criança tem que ter educação, a menina tem que ter, os pais têm que parar com essa putaria, agora já foi, de pensar que tipo, não, eu trabalho 8 horas por dia, eu chego em casa, eu tô cansado, eu não posso conhecer os amigos da minha filha, eu não posso conhecer os amigos do meu filho, eu não posso saber o que meu filho faz, eu não posso saber nada disso porque eu estou invadindo ele, porque o Estatuto do Menor e do Adolescente fala que eu não posso bater no meu filho, que eu não posso brigar no meu filho, que ele pode fazer o que ele quiser. Inclusive transar com 13 anos, engravidar fora de época, abortar, morrer porque vai numa clínica de um local no Brasil que é ilegal, que é um bando de açougueiro que mata a menina, a criança e depois eu vou chorar miséria. Eu vou explicar para vocês em menos de 30 segundos a coisa mais absurda que eu vi na vida. Uma menina conversava com um rapaz na internet, lá bonitinho, o cara foi lindo, maravilhoso com ela, marcou o encontro com ela, ela foi, isso foi no Fantástico, tá, gente? Foi fantástico a reportagem, eu fiquei, não tô acreditando que eu vi isso. Ela simplesmente chegou, saiu com o cara falou pra ir na casa de um amigo dele, a menina foi, meio sem noção, meio sonsa, acabou de conhecer o sujeito, minha querida, você não conhece ele, por que você fez isso? Mas ok. Foi lá com o cara, eles violentaram, mataram ela. Ok? Acharam, a polícia foi na casa da menina. A sonsa da mãe falou como se a culpa fosse da menina. Eu quis matar a mãe dela, entrar na televisão assim, socar ela, esguelar ela, tipo, sua louca! Mas não pode, porque a gente não pode bater em mulher, a gente tem que se controlar. Mas no fundo, confesso, eu tive vontade de matar a mulher. Por quê? Ela tinha mangá do Cavaleiros do Zodíaco e uma foto do Shaka numa imagem que era tipo Shaka com armadura divina. Ela virou e falou assim: eu não acredito que minha filha está seguindo essas coisas. Eu não sabia que minha filha estava sendo... Era uma bruxa que estava seguindo bruxaria. Sua louca! Isso é desenho! Não é bruxaria. Você está culpando sua filha. Gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Tudo de bom? Curte, compartilha, espalha a ideia. Vou deixar no vídeo uma indicação para vocês do canal de uma amiga minha. Ela tá com o canal começando por agora, tem até uma quantidade legalzinha de inscritos. Ela canta muito bem, tá com a música que ficou muito legal. Eu, pessoalmente, gostei mais da versão dela do que da versão original. Sou um pouco suspeito para poder falar, porque eu já cantei com ela, mas assistam o vídeo, curte lá a música pra ela. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu não vou falar o nome nem nada não, porque eu vou deixar vocês curiosos um pouquinho pra vocês poderem ir lá dar uma olhada. Mas tá compensando muito, vocês vão gostar bastante do trabalho que ela tá fazendo, beleza? Então na descrição desse vídeo vai estar o link para vocês irem direto para a música que eu tô falando, pro canal dessa amiga minha, tá começando agora, muito boa. Tudo de bom para vocês, mais uma vez, curte, compartilha esse vídeo, espalha a ideia, se puder vai no canal dela, assiste o vídeo, curte também, compartilha, se inscreve no canal, porque tá muita coisa bacana vindo por aí, beleza? Até mais, gente!